Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula de filosofia para o terceiro ano do ensino médio. A aula de hoje vai ser a aula 3.2.3, investigação sobre criticismo, a parte 1. A gente vai seguir a mesma metodologia que nós já praticamos na etapa anterior em relação a duas aulas para a investigação. Antes da gente fazer a investigação propriamente, vamos fazer a revisão dos conteúdos que nós já tivemos nessa nova etapa. Então, para o terceiro ano, primeiramente, a gente viu uma aula sobre metodologia de estudos com o tema resumo. Então, nós vimos qual era o conceito e finalidade do resumo, como que a gente pode resumir, e ainda nós vimos os tipos de resumo. Já na segunda aula, a gente estudou um pouco uma pintura do René Magritte, que pode ser traduzida como a clarividência. E a gente tentou relacionar um pouco com a ideia de conhecimento. Será se a gente pode conhecer tudo? O que é que a gente conhece? O que é propriamente conhecimento? Né? A gente vai dar continuidade agora com essa nossa terceira aula, fazendo a nossa investigação. Então, eu vou pedir e solicitar que vocês façam os seguintes procedimentos a respeito da sessão que eu vou citar. Então, lá ao final do vídeo, eu vou colocar aqui alguns textos, que são tanto textos para quem tem aula comigo nas escolas, quanto para quem não tem aula comigo nas escolas. Para quem tem aula comigo nas escolas, eu vou indicar os textos dos livros didáticos, e para quem não tem aula comigo nas escolas, e de forma complementar, aos primeiros, eu vou indicar textos da internet, um texto da internet, ok? Mas a gente vai ver isso mais à frente. Vamos ver agora, primeiro, quais são os procedimentos que a gente vai ter. Então, vamos lá. Por exemplo, eu vou passar um texto de 10 páginas para vocês. Qual a primeira coisa que vocês vão fazer? Uma leitura geral. Então, aquela mesma coisa que a gente vem batendo na tecla há bastante tempo. Vocês vão apenas, primeiramente, ler o texto do começo até o final, sem parar, sem pesquisar, sem fazer nada, sem escrever nada. Apenas vão ler. No segundo passo, no segundo momento, vocês vão ler novamente. Então, no segundo momento, faça seguir uma leitura mais atenta e sublinhe no livro as partes principais. Então, vocês vão ler novamente, só que agora vocês vão sublinhar ou destacar as partes principais do texto. Se você estiver lendo no livro didático, você pode sublinhar de lápis. Se você estiver lendo um texto da internet, você pode copiar os trechos que você está destacando, ou você pode tentar colocar em algum programa que dê para você fazer as marcações necessárias, ok? Então, os dois procedimentos da investigação de hoje são, primeiro, leitura geral, onde você vai apenas ler, depois você vai ler novamente o texto, só que agora você vai destacar as ideias principais. Vamos aqui para as referências. Primeiro, quem trabalha comigo nas escolas e trabalha comigo os livros didáticos, e para quem trabalha primeiramente esse livro bem aqui, ó, Filosofando. Para quem trabalha comigo esse livro, o Filosofando, você vai estudar da página 128 até a página 132. Então, página 128... dessa aqui, na verdade, 128 até 132. Bem aqui. Ok? 132, para quem trabalha comigo este livro, Filosofando. Para quem já estuda com a gente o livro Diálogo, então vou marcar aqui no slide o segundo livro. Para quem trabalha comigo nas escolas e estuda o livro Diálogo, você vai investigar primeiro da página 156 eu dei uma corrigida aqui, tá? Para quem estuda comigo o livro Diálogo, você vai estudar a partir
esse aqui, livro de diálogo, você vai estudar página 194, daqui, até a página 213. Até a página 213, ok? Essa página aqui. É a parte que fala sobre o Kant. E para quem não estuda comigo nas escolas e de forma complementar aos meus alunos das escolas, você vai estudar esse texto aqui, que é o último que aparece aqui no nosso slide, texto de internet. Tá? Vamos ver qual é esse texto. Texto do Brasil Escola sobre o Immanuel Kant. Lembrando, o criticismo se refere ao Immanuel Kant. Tá? Então, tá aqui, texto do Brasil Escola, vai falar um pouco da biografia do Kant. Depois vai falar um pouco sobre a filosofia dele. E ainda as principais ideias. E aí a gente destaca aqui o criticismo, que é o tema que a gente está trabalhando, né? E por fim ele vai trabalhar ainda algumas citações do Kant. Ok? Então, basicamente, vocês vão fazer os seguintes procedimentos em relação ao texto que eu solicitei aqui de vocês e ao texto que é correspondente. Se você estuda comigo em uma escola que trabalha determinado livro didático ou se você não estuda comigo em alguma escola, aí você vai trabalhar o texto de internet. Então, quais são os procedimentos? Primeiro, uma leitura geral e depois você vai ler o texto novamente, só que agora você vai sublinhar as ideias principais. Ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui mesmo no YouTube ou podem me mandar um e-mail. Até a próxima aula.